Você sabia que a Bíblia esconde curiosidades profundas que revelam o coração de Deus? Detalhes que passam despercebidos por muitos, mas que carregam mensagens eternas sobre fé, queda, redenção e esperança. Hoje, você vai ouvir uma curiosidade bíblica que conecta o início e o fim das Escrituras e mostra que Deus nunca parou de procurar o ser humano. Prepare o seu coração, porque esta não é apenas uma curiosidade, é uma revelação. A Bíblia começa com Deus perguntando: "Onde estás?" e termina com Jesus dizendo: "Eis que venho sem demora." Você sabia que a primeira pergunta registrada na Bíblia não foi feita pelo homem para Deus, mas por Deus para o homem? Em Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus entrou no jardim e chamou: "Adão, onde estás?" Essa pergunta não era geográfica. Deus sabia exatamente onde Adão estava. Ele é onisciente, ele vê tudo, ele conhece tudo. Então por que Deus perguntou? Porque aquela não era uma pergunta de localização, era uma pergunta de relacionamento. Deus não queria saber onde Adão estava fisicamente. Deus queria saber onde Adão estava espiritualmente. Antes do pecado, Adão andava com Deus. Depois do pecado, Adão se escondeu de Deus. Antes havia comunhão, depois houve medo. Antes havia intimidade, depois houve vergonha. E essa pergunta ecoa até hoje: onde estás? Onde está o teu coração? Onde está a tua fé? Onde está a sua comunhão com Deus? Onde você se esconde quando peca? Onde você corre quando erra? Desde o Éden, Deus continua procurando o ser humano, não para punir primeiro, mas para restaurar. E agora vem a parte mais linda dessa curiosidade. A Bíblia começa com Deus dizendo: "Onde estás?", mas termina com Jesus dizendo: "Eis que venho sem demora." No início, Deus procura o homem. No fim, Deus volta para buscar o homem. Em Apocalipse, Jesus diz: "Certamente venho sem demora." E a igreja responde: "Amém, vem Senhor Jesus." Isso revela algo profundo. A história da Bíblia é uma única história. Não são vários livros desconectados. É um único plano de redenção. No começo, o homem se perde. No final, Deus vem resgatar. No começo, há uma queda. No final, há uma restauração. No começo, Deus pergunta: "Onde estás?" No final, Jesus declara: "Eu estou chegando." Isso mostra que Deus nunca desistiu do ser humano. Mesmo depois da desobediência, mesmo depois do pecado, mesmo depois da rebeldia, mesmo depois da cruz, mesmo depois das rejeições, Deus continua vindo ao encontro do homem. Jesus é a resposta da pergunta do Éden. Quando Deus perguntou: "Onde estás?", a resposta definitiva foi a cruz. Na cruz, Deus encontra o homem. Na cruz, Deus resolve o pecado. Na cruz, Deus restaura o relacionamento. Na cruz, Deus para de perguntar e começa a salvar. E quando Jesus diz: "Eis que venho sem demora", ele está dizendo: a história ainda não acabou. Ainda existe um reencontro marcado. Ainda existe uma volta prometida. Ainda existe uma eternidade preparada. A primeira pergunta da Bíblia revela a nossa condição. A última promessa da Bíblia revela nossa esperança. Nós estávamos perdidos, agora somos procurados. Nós estávamos escondidos, agora somos chamados. Nós estávamos mortos, agora temos vida. A Bíblia começa com um homem fugindo de Deus, mas termina com Deus vindo buscar o homem. E talvez hoje essa mesma pergunta ainda esteja ecoando: onde estás? Mas agora, junto com ela, existe uma promessa: eis que venho sem demora. Deus continua procurando e Jesus continua voltando.